Graça e paz, irmãos e amigos, mais uma vez, compartilhando uma parte da palavra de Deus, né? Para que nós possamos aplicar nas nossas vidas, aprender de uma forma livre, de uma forma espontânea, aquilo que a palavra de Deus tem a nos revelar. Você que tem ouvido as nossas mensagens, né? Se puderem nos ajudar, dá um ok aí, clique no cadastro, clique no sininho, né? Dá um joinha, porque assim ajuda com que mais pessoas possam ouvir as palavras de Deus e também ter seu coração confortado. O tema de hoje fala sobre o coração do faraó, o coração pesado do faraó. Esse texto está lá em Êxodo, no seu capítulo 7, nós vamos ler apenas o verso 13 e 14, mas como eu sempre digo, vá lá, leia o texto inteiro, medite, analise, para que você pegue essas informações que nós damos aqui e tenha mais entendimento da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Contudo, o coração de Faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Esse texto, lá em Êxodo 7, 13 e 14, ele é um fragmento do contexto onde Deus, ele chama Moisés, levanta Arão, e ouvindo o clamor do povo de Israel que estava escravo no Egito, então o Senhor ia libertá-los, ia levar para uma terra que emana leite e mel, e onde esse povo, na liberdade de um novo país, de uma nova conformação, eles poderiam glorificar e exaltar a Deus o tempo todo, tendo uma vida digna, uma vida próspera, na presença de Deus, e onde somente o Senhor seria o Deus da vida deles. Porém, Faraó não queria deixá-los ir. Então Deus envia 10 pragas, e Faraó, depois das 10 pragas, então quando ele perde o seu filho é morto, juntamente com todos os primogênitos do Egito, então ele liberta o povo. E o coração dele, algumas traduções diz, o coração estava endurecido, outras diz o coração obstinado, e um outro texto diz assim que o coração de Faraó estava pesado. E é nesse contexto que eu quero meditar com vocês. O que significa esse coração pesado de Faraó? Pois bem, Faraó ele tinha crença nos deuses deles, né? Nos deuses do Egito. E segundo o entendimento deles, quando o Faraó morria, ele ia ser embalsamado, então todo o seu interior era retirado, menos o coração, né? Então ele era embalsamado e enterrado com o seu corpo e o seu coração. Porque na crença deles, o coração ele ia ser colocado em uma balança, de um lado de uma balança, e do outro lado ia ser colocado uma pena. E essa medida teria duas respostas. Se o coração fosse mais leve do que a pena, esse faraó iria para o céu, como se assim, né, por um lugar de glória, por um lugar bom, né, como se fosse o céu. Porém, se o seu coração estivesse pesado, ele pesasse mais do que a pena, então ele seria levado a um local onde um leão, uma espécie, uma figura lá do mal ia então devorá-lo, ele ia ser destruído, tá? Então, voltando para o nosso contexto aqui, de Faraó se negando a deixar o povo de Israel ir, esses dois versículos que eu li, no primeiro então, é relatado que o coração de Faraó se endureceu e ele não quis ouvir nem Moisés e nem Arão, né? Porque Moisés e Arão ia lá em nome do Senhor dizendo: olha, o nosso Deus, o Deus eu sou, disse que é para você libertar o seu povo para que nós possamos ir e adorá-lo no deserto. Faraó não atendeu. E em segundo lugar, o próprio Deus diz, né, a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Meus irmãos e amigos, o que eu quero conversar com você nesse vídeo é sobre essa questão de um coração obstinado, de um coração duro, né? Obstinação aqui não é no sentido de ter um desejo de construir, mas um coração teimoso, um coração que não aceita repreensão, coração que não aceita conselho.
embora todos e tudo mostre que nós estamos no caminho errado, por causa do nosso ego, por causa da nossa maneira de ver e entender as coisas, nós queremos apenas fazer da nossa forma, e o final não vai dar certo, né? E Deus, ele tratando com o coração de Faraó, Faraó se mostrava obstinado. Por quê? Porque para Faraó ele era o Deus. Como é que vem outra pessoa, né, dizendo ser Deus, sendo que ele era o autor, era o dono, era aquele que dava a ordem em tudo. Ele mandava matar, ele mandava prender, ele mandava dar paz. Então ele se achava acima de toda a lei, acima, como se fosse um ser supremo. E quando Deus manda dizer, olha, o Deus eu sou, através de mim, que era Moisés, está dizendo para você deixar o meu povo ir. Ele diz, não, eu não vou deixar ir. Deus manda as pragas, ele se arrepende por um instante, mas depois ele volta atrás e diz, não, vocês não vão. Até que então ele liberta, ele deixa o povo ir, né? As pessoas dão ouro, dão tesouro, dão animais, dão tudo para que Israel então vá embora, para que essas maldições, né, não mais alcancem o Egito. Porém, Faraó sentado lá na sua cadeira, ele lembra, ele fala, peraí, nossos escravos foram embora. Juntou todo o seu exército e partiu atrás de Israel, que nesse momento já estava lá atravessando o mar. E então Faraó parte atrás deles e termina ali todo o seu exército, ele morto, quando Deus manda fechar aquele mar. Meus queridos, como é que está a tua vida? Nesse tempo de pandemia, você está teimando? Está dizendo que a doença não existe? Que você não vai ser atingido? Como é que está você com a tua família? Você tem ouvido seus filhos? Você tem ouvido seu cônjuge? Tem sentado à mesa não somente para uma boa refeição, mas para conversar também os projetos que tem vindo ao coração para poder ser implantado para casa e para todos aqueles que ali habitam? Como é que você se comporta lá na tua empresa, né? É muito comum hoje as pessoas dizerem que a empresa não serve, que todas as decisões estão erradas. Só que na empresa nós somos funcionários. Existe alguém que teve a ideia de colocar aquela empresa e aquela empresa funciona. Nós estamos ali vendendo mão de obra. O nosso coração às vezes está obstinado, nosso coração às vezes está endurecido, né? E nós não estamos dando atenção àquilo que nos circunda. Então nós precisamos entender esse processo, né? Ainda mais nesse momento de tanta dificuldade que nós temos passado. Precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos olhar quem está à nossa volta. Precisamos entender o processo pelo qual nós estamos passando e estender as mãos com o coração não pesado, com o coração puro, com o coração limpo. Mas para poder alcançar um coração puro e limpo, somente buscando na presença de Deus. Somente o Senhor pode transformar o meu e o teu coração, para que nós possamos, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, nós estendermos a mão para abençoar. Essa semana eu tive uma experiência muito grande, onde uma criança foi orar, seu pai orando com ele, e depois ele foi orar também, e ele agradeceu a cama quentinha, ele agradeceu a comida gostosa, ele agradeceu pela casa confortável, mas aí o amor de Deus falou ao coração dessa criança, e ele disse, Deus, dá isso tudo também para aquele que não tem, aquele que mora na rua, aquele que não tem um prato de comida. E essa é a diferença de um coração pesado, um coração obstinado, para um coração dirigido por Deus. Meus irmãos, meus amigos, é tempo de estender as mãos. É tempo de fazer esse coração que às vezes quer ter razão, que quer dar palpite, que quer ser o dono de tudo. É tempo desse coração dar uma segurada, dar uma arrefecida, né? E olharmos as pessoas como nós mesmos. Porque é essa forma de amar. Amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos. E nós não queremos o mal para nós e nem para a nossa casa. E se nós queremos a bênção para a nossa vida, nós vamos também pedir a Deus que estenda a bênção sobre a vida e sobre a casa daqueles que são próximos de nós.
Meus amados, que Deus ricamente fale do coração, que seja um tempo agradável, que apesar de todas as correrias, nós tenhamos tempo para ouvir a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus e principalmente, como essa criança da experiência que eu te contei, nós possamos ter tempo não somente de pedir para nós, mas agradecer o que Deus já tem feito e pedir que Ele entregue essa bênção também para aquele que está passando por necessidade. Amados, que Deus ricamente te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, que você tenha entendimento. Vem conosco, nos ajude a fortalecer o canal e, mais do que isso, compartilhe essa palavra com aquele que é próximo. Ele precisa ouvir de Deus. Que toda honra e glória seja dada ao Senhor e que a bênção seja sobre a tua vida, no nome de Jesus.